Salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Copa do Brasil. Jogo nesta quinta-feira, 2 de maio, duelo entre o atual campeão São Paulo contra um time lá da Série D, o Águia de Marabá. E aí, Matheus, vamos juntos analisar esse confronto? Bora, Fábio. Fala, meus queridos, vamos que vamos. Joguinho muito interessante, temos uma disparidade muito grande, o Águia não está jogando no seu estádio, então temos algumas capciosidades aí para analisar desse confronto. Bora começar. Águia de Marabá e São Paulo, jogo que vai ser em Belém, tá? No Mangueirão, não vai ser lá no interior paraense. A equipe mandou o jogo lá, a questão do estádio, né? Não tem condições ali, não foi liberado. A terceira fase da Copa do Brasil tem uma exigência maior, né? De dar condições dos estádios. Então, Águia de Marabá e São Paulo em Belém, certamente com mais torcedores do Tricolor. E aí, Matheus? Aí é favoritaço aí, né? O outro era favorito, eu acho que esse é favoritaço. Sim, sim. Não só pela disparidade das equipes, né? A gente está falando aqui do atual campeão da Copa do Brasil, uma equipe de Série A, que vem bem após a troca de treinador no comando da equipe, contra uma equipe de Série D, que diferente do ano passado vem fazendo um trabalho um pouco mais modesto. O Águia de Marabá, que foi campeão paraense em 2023, esse ano foi eliminado nas semifinais para o Paysandu, mas chega aí na terceira fase, depois de até surpreender, né? Eliminou o Coritiba na primeira fase, mas tem esse adicional de que a equipe não jogará lá no seu estádio, né? Que é justamente a força da equipe. O estádiozinho de Oliveira, pequeno, acanhado, aquela pressão da torcida, o campo não muito bom. Então essas condições seriam favoráveis para o Águia, caso a partida acontecesse lá no interior do Pará, né? Na cidade de Marabá. Mas como o jogo vai ser em Belém, aí realmente acaba sendo um mando até mais favorável para o São Paulo. Um estádio maior, que também terá mais torcida do São Paulo, naturalmente. Então é quase que como se o mando fosse do São Paulo nesse jogo. Então é um fator a mais a favor do Tricolor paulista. Vamos ver como chegam as equipes, algumas estatísticas recentes, né? O Águia vem de 3 derrotas consecutivas, inclusive no final de semana, na estreia da Série D, perdeu para o River do Piauí, fora de casa, e antes derrotas pelo Campeonato Paraense, inclusive uma derrota no Mangueirão para o Paysandu por 4-0. Então a última vez que o Águia foi ao Mangueirão, né, ao estádio Mangueirão, perdeu por 4-0 de um time de Série B. Né? Então a gente já a tendência de um favoritismo de São Paulo fica ainda mais evidente. Pois é, e aí vale salientar, né, tá aparecendo a classificação aí do Águia, foi apenas um jogo na Série D, né, o time ocupa a 6ª posição com 0 pontos, e outro ponto que também é importante se analisar é que antes desse jogo da Série D, a última partida do Águia tinha sido pelo Campeonato Paraense há quase um mês, tá? Então também tem esse fator aí de que fisicamente, né, os jogadores eles não estão em ritmo de partidas ali semanais, né? Então assim, nesse retrospecto de um mês para trás, a equipe só jogou praticamente esse jogo que foi a estreia da Série D e foi derrotada, né? E do lado do Tricolor paulista, a situação é bem diferente. Desde a saída do treinador Thiago Carpini, o time acumula aí 3 jogos sem perder, sendo 2 vitórias e um empate. Um empate um jogo difícil, né? Um clássico contra o Palmeiras. E vale salientar, indo além, que o São Paulo não tomou gol em nenhum desses 3 jogos. Isso é muito relevante. A equipe atualmente ocupa a 14ª posição na tabela, com 4 pontos, né? Foram 4 rodadas aí do Brasileirão, mas acredito que isso até mascara um pouco o momento, de fato, atual. O momento é bom. É porque a gente tem que levar em consideração essa troca do técnico, né? Que 2 derrotas ali foram antes o Zubeldia assumir o comando do São Paulo, né? Média de gols marcados, modesta, né, do Águia, apenas um gol por partida. O São Paulo tem uma média um pouco melhor, mas não tão melhor assim, né? 1,47. Média de gols sofridos também similar. Parecidas. Até mais similar ainda do que a média de gols marcados. 1,06 da equipe paraense e 0,90 do Tricolor, que tinha uma média ali de, antes, né, da chegada do Zubeldia, até de um gol, passava, né? de 1, exato. E aí acabou caindo aí, já que tem uma sequência de 3 jogos sem sofrer gols. Exatamente. E vamos agora para os padrões das equipes, né? Trazer estatísticas mais aprofundadas relacionadas às 2 equipes, beleza? Em relação ao Águia de Marabá, como trouxemos agora, nos últimos 3 jogos da equipe paraense, foram 3 derrotas, né? Sendo 2 ali no Campeonato Paraense e a Série D, não é isso? Contra o River do Piauí, na estreia. Exato. E o São Paulo que sempre marca gol, né? Mesmo com o Carpini, né, tinha um problema de sofrer gol quase todo o jogo, mas pelo menos deixava um, e é isso que mostra os números da temporada. Mano. Exato, esses números aí de São Paulo são referentes ao ano de 2024, né, de toda a temporada. Em 21 partidas que o Tricolor paulista entrou em campo, conseguiu marcar gols em 17. E, obviamente, a expectativa para esse confronto é que também consiga deixar seu golzinho, né? E em relação ao que já mencionamos, trazemos aí outra estatística relacionada ao Tricolor paulista que, nas últimas 3 partidas, não sofreu nenhum gol. Então, se a gente tiver que desenhar uma linha de raciocínio aqui a respeito desse jogo, seria uma vitória tranquila de São Paulo, muito possivelmente sem levar gol, até porque a gente não dá nem para considerar que o São Paulo está jogando fora de casa, né, ali
o contexto do estádio durante a partida vai ser favorável para o São Paulo pela arena, que é o Mangueirão hoje em dia, né? Um estádio moderno, foi reformado recentemente, gramado bom, torcida mais a favor do São Paulo do que contra, né? Então a gente imagina realmente uma vitória fácil. Uma coisa que a gente pode ponderar é a questão física do São Paulo. O São Paulo jogou na segunda-feira à noite, né? Contra a equipe do Palmeiras, em São Paulo. E tem um deslocamento, né, para Belém. Até Belém, enfim, que não é uma logística muito simples. Né? Então, certamente um time que treinou pouco durante a semana, né? Até o jogo. Então, eu acho que o que dá para ponderar é isso. Talvez, o São Paulo vai golear, mas será que vai ter pernas para golear? Né? Então, acho que o que daria para ponderar desse favoritismo do São Paulo seria essa questão física da sequência. Porque teve jogo no Equador também, né? Na semana passada. Jogo no Equador, aí voltou para o Brasil, jogo na segunda-feira, agora vai para Belém. Né? Então, acho que algo que a gente poderia relativizar em relação a esse favoritismo seria talvez um desgaste do tricolor. Por isso, vamos dar uma olhadinha agora nas odds, certo? Vamos aí para o nosso momento Bet Nacional, vamos analisar, aparecendo aí na tela para vocês, vamos pesquisar o confronto, né, do Águia de Marabá contra o São Paulo e dar uma analisada como estão aí essa questão das odds, tanto do resultado final quanto total de gols, handicap, eventualmente, porque afinal, né, o favoritismo do São Paulo, ele é muito grande. A gente tem uma odd até boa, de 1,55 aí a favor do tricolor paulista. Eu acredito muito na vitória do São Paulo, né? Tá muito boa. Eu achava que ia dar bem menor. Claro que tem a possibilidade do São Paulo poupar alguns jogadores, mas mesmo poupando... Não deve ir com o time todo. É um time que é mais forte. O elenco, né? O elenco é bem mais qualificado. Né? Inclusive, já fica uma recomendação para o apostador que confia em uma vitória tranquila do São Paulo. Você pode ir ali na aba de handicap, certo? Ao lado, sobe um pouquinho, por favor, produção, ali do ladinho de principal, handicap. O handicap -1 a favor do São Paulo, ó, abaixa um pouquinho aí a tela, 1,93. O que quer dizer o handicap -1? Caso o tricolor paulista vença por 1 gol de diferença, o dinheiro volta pro seu bolso, você está protegido. Se o São Paulo ganhar, você não perde dinheiro, beleza? Se o São Paulo vence por 2 ou mais, aí é lucro no bolso e um lucro, né, amplificado, uma odd 1,93. Você praticamente vai dobrar o seu valor investido. Vale muito a pena também, né, Fábio? As odds para esse jogo estão muito melhores boas do que eu esperava, viu, sim. Matheus? Até a vitória de São Paulo simples está 1,55, então eu acho que é uma boa oportunidade aí para você apostador nesse jogo da Copa do Brasil. Perfeito. A leitura realmente para esse jogo é essa, favoritismo muito grande a favor de São Paulo. A recomendação que fica é, de fato, eventualmente ali esperar sair a escalação do São Paulo, né, para ver se vai com boa parte dos seus titulares à disposição, mas ainda assim, conforme a gente mencionou, mesmo que poupe alguns jogadores, acredito que sim, o tricolor paulista conquiste a vitória, né? Então a recomendação para esse confronto fica aí na vitória do São Paulo. Portanto, para esse confronto de Águia de Marabá contra São Paulo pela Copa do Brasil, a expectativa fica na vitória do tricolor paulista, pagando 1,55. Para o apostador que quiser se arriscar um pouco mais, mas buscar uma odd melhor, o handicap -1 também é muito favorável, pagando 1,93. Então é isso, galera. Fechamos aqui a análise. Lembrando aqueles recados de sempre, se inscreve aqui no canal da TV Bet, compartilha com a galera e ativa o sininho, tá? Porque diariamente teremos novos conteúdos para você, apostador. É isso, Fábio. Valeu, tamo junto, vamos que vamos pro próximo.